Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, este é o Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. Conheça os projetos de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e trago um projeto novo de extensão aqui do CAV toda quinta-feira, na 106.9 FM. Nesta edição, o convidado é o professor Cláudio Roberto Franco, doutor e mestre em ciências, área de concentração em entomologia pela Universidade de São Paulo, a USP, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC. Ele é graduado em engenharia agronômica, também pela USP ESALC, além de ter experiência na área de agronomia, com ênfase em manejo da resistência de artrópodes a pesticidas e manejo integrado de pragas. No Centro de Ciências Agroveterinárias aqui da UDESC, atua como professor de entomologia no curso de graduação em agronomia e na pós-graduação em produção vegetal. Ele é membro do grupo de pesquisa Viabilização da Aptidão Agrícola do Planalto Catarinense. Professor Cláudio, muito bem-vindo ao Minuto da Extensão. Aliás, de novo, aqui na rádio, já conversamos no Minuto da Pesquisa, não é mesmo? Sim, é uma satisfação novamente de estar aqui presente e fazendo agora a divulgação dos projetos de extensão que temos aqui no CAV. Professor, vamos lá, vamos falar sobre hoje o projeto de o estudo dos insetos no ensino fundamental e no agronegócio catarinense. Então, entomologia, não é mesmo a ciência que estuda os insetos? Falamos no Minuto da Pesquisa, é isso mesmo, né, professor? Exatamente, né? Então, o projeto de extensão ele tem como objetivo geral é difundir o estudo dos insetos. Então, difundir o que é um inseto, a sua importância, a sua participação no meio ambiente. Então, ele é um projeto educacional, né? Mas ao mesmo tempo é um projeto de educação ambiental, porque uma vez que nós conhecemos o que é um inseto, entendemos a sua importância, seja ela para o homem ou seja ela para a natureza, nós vamos entender a necessidade e a importância de preservar o meio ambiente. Sim, este projeto, o estudo dos insetos no ensino fundamental e no agronegócio, ele já é antigo, não é deste ano, certo? Sim, esse projeto eu venho conduzindo desde 2009, né? Então, com uma temática principalmente de difundir o que é um inseto, a importância, né? Então, principalmente ensino fundamental, ensino médio, mas também como desenvolvemos projetos de pesquisa voltado à entomologia agrícola, ao manejo de insetos de importância econômica, tem esse viés com o agronegócio. Então, também fazemos a divulgação da importância da preservação de insetos, porque você sabia, Carla, que nem todo inseto ele é maléfico, ele é nocivo, né? Podemos dizer que a grande maioria dos insetos eles são muito benéficos, seja para o homem, né, na sua casa, mas também para a agricultura. Tem muitos insetos que são predadores, são parasitoides e que se alimentam de insetos nocivos que estão prejudicando a produção de soja, de maçã, milho, feijão, que são culturas importantes para o homem e para o agronegócio catarinense, inclusive aqui da região serrana, né? Então, divulgar a importância que esses insetos têm na sua preservação também é contribuir para o agronegócio. Com certeza. Agora o senhor falou sobre as pragas. As pragas, por exemplo, eu ouvi sempre muito falar muito mal das pragas da soja, por exemplo. Então nós temos um outro inseto que pode terminar com esse problema, é isso? Exatamente. Na entomologia, né, que é o estudo dos insetos, nós temos uma parte dela, que é a entomologia econômica, que envolve, por exemplo, a entomologia agrícola. A entomologia agrícola é aquela área da entomologia que vai estudar os insetos de importância econômica
para a agricultura, ou seja, para o interesse do homem em produzir produtos de origem vegetal. E a soja é uma cultura que tem grande importância para Santa Catarina, para o Brasil, né? Existem insetos que acabam prejudicando, né? Como exemplo, lagartas, né? Lagartas são insetos que vão dar origem a borboletas, as mariposas, e algumas espécies de lagartas acabam se alimentando da soja. Isso prejudica a produção de grãos. Mas, por outro lado, há insetos, principalmente insetos que são pequenas vespas, mas pequenas mesmo, né? Tem aí 1 milímetro, 2 milímetros, e que parasitam a lagarta, a pulpa dessas espécies nocivas. E assim elas matam, né? Então diminui a população da lagarta no campo. Interessante. Agora o senhor falou na lagarta, me veio a borboleta em mente. Estariam reduzidas as populações de borboletas por causa desse controle? Que triste também, tem esse lado, né? Não se preocupe. Assim, existem hoje no mundo cerca de 1 milhão de espécies, né? Em termos de seres vivos, algumas estimativas apontam para cerca de 1,5 milhão de espécies. Então veja que a maior parte das espécies de seres vivos são insetos. E os insetos estão aqui no planeta há mais de milhares de anos, e que estão sobrevivendo às mudanças climáticas, às diferentes eras que o planeta Terra já passou. Então existem razões de sucesso, né? Então você já deve ter percebido, assim como os nossos ouvintes, que onde nós vamos encontramos insetos, né? Por quê? Insetos são pequenos, precisam de pouco alimento. Por serem pequenos, conseguem se abrigar em pequenos locais. Insetos têm asas, então conseguem, ao voar, fugir dos seus predadores, conseguem buscar no local que tem alimento. Insetos sofrem metamorfose, ou seja, muda o uniforme, como foi a lagarta, depois vira uma borboleta, insetos diferentes, né? Formas diferentes. E tem outras características, né? Alta capacidade reprodutiva. Veja, muitos seres vivos, né, como nós, outros mamíferos, deixam aí 2, 3, 6, 10 descendentes na vida. Insetos deixam centenas, milhares de descendentes, e principalmente num ciclo de vida muito curto. Em semanas, meses, os insetos se tornam adultos e deixam descendentes. Então, há espécies que estão realmente em listas de extinção. Algumas espécies são muito endêmicas de alguma região, mas a grande maioria das espécies não estão em risco de extinção porque tem razões de sucesso, principalmente essa alta capacidade reprodutiva, né? Então fique tranquila, dificilmente vamos levar um inseto ao extermínio. Por outro lado, como eu mencionei, por isso que é importante preservar o meio ambiente, né? Então temos que preservar. Alguns ambientes são endêmicos para algumas espécies de insetos, então ao preservar o meio ambiente, que é um propósito do projeto de extensão, levar essa importância, estaremos preservando as espécies de insetos e assim sem riscos de extinção. Sim. Agora, o senhor falou num termo que talvez seja difícil, estranho para quem está nos ouvindo, endêmico. Nós já ouvimos falar em relação a algumas doenças, por exemplo, um processo endêmico, algo que é endêmico. O que é endêmico? Assim, endêmico é quando aquele organismo ele tem a sua ocorrência determinada em alguma região, né, em algum país, em algum estado, que ali representa condições ideais para o seu desenvolvimento. Então ele é endêmico. Ao se dispersar para outras regiões, algumas espécies vão encontrar dificuldades para se desenvolver, porque não há temperatura, umidade, não há o alimento. Então, é um inseto que se alimenta de uma planta, e essa planta só ocorre numa determinada região, ele só vai conseguir ocorrer naquela região porque ele se alimenta apenas daquela planta. Então ele é endêmico àquela região. Mas há insetos, e aí volta a razão de sucesso da classe insecta, dos insetos, que eles têm alta capacidade adaptativa. Então há espécies que conseguem se desenvolver em diferentes regiões do mundo, inclusive. Conseguem se dispersar, seja pela ação do homem ou não.
E assim ocorre em várias regiões, mas há espécies endêmicas, só ocorrem em determinadas regiões por questões de clima e de alimento principalmente. Sim. Professor, eu visitei, assim como em outro projeto de vocês ali na entomologia, eu visitei o laboratório e vi os animais, eles estão ali empalhados, eles estão... como é que é o processo para conseguir deixar ele íntegro e com a aparência como se estivesse vivo para a exposição? Sim. Então, no laboratório e no Museu de Entomologia aqui do CAV, nós temos alguns insetos que foram coletados na natureza e aí passam por processo de uma coleta com instrumentos adequados, processo de transporte adequado e um processo de armazenamento, que é um processo de secagem. Então eles são alfinetados, eles são secos e mantidos numa condição de baixa umidade, uma sala com condições climáticas e temperatura e umidade controlada. Assim eles se preservam e podem se preservar por muitos anos. Mas um detalhe importante é que esses insetos eles têm uma funcionalidade científica, né? Então é uma coleta consciente, uma coleta responsável para os estudos que nós realizamos e também para um fundamento didático, né? de ensino, né? Então eu quero estudar os insetos, eu preciso ter os insetos para poder mostrar as suas partes, né? De morfologia externa, de como fazer a identificação. Então tem essa finalidade. Por outro lado, também temos alguns insetos vivos que nós mantemos em condições de criação, que também tem a finalidade educacional, né? Então de mostrar o comportamento, o desenvolvimento dos insetos para que os nossos estudantes, né, e aqueles interessados em entomologia que venham visitar o projeto de extensão possam conhecer e assim aprender o que é um inseto e aprender a sua importância. Sim. Professor, então vamos focar nesse processo do projeto de extensão, o estudo dos insetos no ensino fundamental e no agronegócio catarinense. Vamos começar pelo ensino fundamental. Como é que é esse projeto em relação a esse público das crianças? Eu considero essa uma parte que eu acho mais satisfatória ou que temos mais êxito em atender o público, que é receber crianças de escolas do ensino fundamental, né, e também do ensino médio. Então temos algumas caixas que chamamos de caixas temáticas, onde fazemos abordagem, né, do que é um inseto, como é que ele se desenvolve, caixas que mostram a importância, né, dos insetos. Então já falamos que há insetos que são nocivos para a agricultura, há insetos que são benéficos como predadores, parasitoides, mas também há muitos insetos que são importantes para o homem. Então mostrar o que é uma abelha, como reconhecer uma abelha, tem o louva-a-Deus, que é um inseto que é um predador natural nos diversos ecossistemas, então mostrar que ele é um inseto benéfico, que ele não é venenoso. Ao mesmo tempo, existem insetos que têm veneno, né, como algumas lagartas que têm cerdas ou pelos pelo corpo, que nós não devemos colocar as mãos, porque pode causar uma irritação na pele. Então, o projeto visa também desmistificar alguns pontos sobre os insetos. Então mostrar quais são os benéficos e ao mesmo tempo mostrar os cuidados que temos que ter, né, ao manipular um inseto, né? Então, como recebemos crianças, temos que mostrar a elas que os insetos são bons, mas temos que ter cuidado ao manusear. Sim, nós temos muito em mente, agora o senhor falou sobre a abelha, nós temos muito em mente o perigo da abelha, mas hoje muitas reportagens, muitos estudos mostram que se elas acaba a vida no planeta, não é verdade? Temos isso como algo já fechado, é uma afirmação na qual podemos confiar, é isso mesmo? Olha, cara, esse é um assunto que dentro da comunidade científica sempre se discute, né? A mortandade das abelhas. O que leva à mortandade das abelhas? Por quê? Por causa da importância delas. As abelhas são insetos que têm uma importância para o ecossistema fundamental, né? São insetos polinizadores. Então as plantas
Algumas estimativas apontam que cerca de 80% das espécies de plantas dependem de insetos para a polinização. E esses insetos são principalmente as abelhas. Mas não só abelhas, mas também borboletas, alguns besouros, moscas, que são insetos que visitam as flores e contribuem para a polinização. Mas as abelhas, com certeza, elas se destacam, né? E elas são importantes na polinização de plantas na natureza e de plantas de importância econômica para o homem. Um exemplo que eu gosto bastante de mencionar é a maçã. A maçã é muito dependente de abelhas. Então, o produtor de maçã, o pomicultor, ele precisa ter abelhas próximas ao pomar em determinadas épocas para garantir a polinização da fruta, né? Vai polinizar a flor que vai dar origem a um fruto. Sim. E esse projeto, o senhor falou sobre estar ativo desde 2009. Quantas escolas ou quantas crianças já visitaram aqui o laboratório? Tem essa estimativa? Olha, cara, essa é uma coisa que sempre me pedem aqui na universidade, mas eu até tenho um livro de registro, né, de visitas, mas como muitas vezes recebemos alunos de 4, 5 anos, 6, 10, às vezes fica difícil de pegar a assinatura e mensurar. Mas eu estimo, assim, ao longo desde 2009, acho que mais de 1.000 visitantes já passaram pelo laboratório, já conheceram o Museu de Entomologia, né? Como eu falei, sempre recebemos estudantes, né? Ensino público, privado, ensino fundamental, ensino médio, mas também em algumas situações nós já chegamos a ir nas escolas e fazer a apresentação do que é um inseto, a mesma temática, só que daí vamos até a escola, né? Mas normalmente recebemos, mas também temos essa ação no projeto de ir nas escolas e fazer essa abordagem. Atinge um público maior, né? Já que tem todos os alunos na escola naquele momento, né? Sim, eu ia fazer essa pergunta se o projeto também se deslocava, então já está respondida aí a minha dúvida. E, professor, como é que é essa rotina? Vem escolas ou tem visita todo mês, por semana? Como é que funciona? Bem, nos últimos 2 anos, né, ou seja, após o retorno da pandemia, principalmente, que retomamos o projeto de extensão. Então começamos a receber os visitantes. Então normalmente o que acontece? Ou eles entram em contato direto comigo, né, e acabam agendando essa visita. Normalmente aqui o CAV, né, ele tem disponibilizado para o público em geral um recebimento de interessados em conhecer o CAV. Não só a entomologia, mas outros projetos de extensão que são desenvolvidos aqui pelos professores do CAV. Então, normalmente, nós disponibilizamos a direção geral, os dias e horários que podemos receber as escolas e colocamos ali algumas informações, número de alunos, tempo, para que possamos desenvolver um bom trabalho. Então, normalmente fica o contato feito com a direção geral do CAV e ali é feito um agendamento. Aí nós recebemos. Normalmente nessa visita eles visitam não só o laboratório de entomologia, mas outros projetos de extensão. Então, de uma forma indireta, o projeto acaba tendo outras parcerias, né, de outros projetos de extensão também. Professor, uma curiosidade sobre, eventualmente, outros projetos associados a este. Como já temos aí 15 anos do projeto sobre a exposição de insetos e todo esse trabalho de conscientização, provavelmente alguma ideia correlata já apareceu. Poderia contar para a gente? Assim, como eu mencionei, muitas vezes as escolas vêm ao CAV e acabam visitando vários projetos de extensão. Eu destacaria 2, né, porque temos uma interação grande, né, em função da entomologia, que são o projeto de botânica, né, visita ao herbário, e projetos vinculados ao departamento de solos. Insetos são importantes agentes que ocorrem no solo.
auxiliam a decomposição da matéria orgânica, melhoram a estrutura física do solo. Então há muitos insetos edáficos, né, que vivem no solo. Então a abordagem na entomologia com os projetos de extensão do solo são muito próximos. Assim como a botânica pelo herbário. Como eu mencionei, os insetos são importantes polinizadores, são visitantes florais. Então eu diria que esses 3 projetos de extensão eles estão sempre interligados, os assuntos. Professor, antes de entrarmos, ou quem sabe junto do aspecto do agronegócio, né? Esse projeto também contempla o agronegócio catarinense, mas antes de entrarmos propriamente nesse lado do projeto, me vieram à mente algumas curiosidades em relação aos insetos aqui na região. Nós estamos na região de Lages, Serra Catarinense. O que nós temos como característica em relação a insetos por aqui, tanto peçonhentos ou não? Poderia nos explicar melhor? Ok, Carla, acho uma boa pergunta. Animais peçonhentos, né? Então essa é uma pergunta bem interessante. Quem são esses animais peçonhentos? Então, animais peçonhentos são aqueles animais que têm alguma estrutura que, em função da presença de uma musculatura, consegue injetar veneno, né? Então, talvez quando falamos de animais peçonhentos, o primeiro que vem à mente são as cobras, né? As serpentes. Mas há outros também que são insetos, né? As abelhas, que tem o ferrão, tem também as aranhas, não são insetos, mas são artrópodos, são do mesmo grupo, que apresentam as quelíceras, né? Para injetar veneno. Um animal que não é peçonhento porque não tem uma estrutura que injeta, mas são as lagartas, aquelas que têm cerdas, pelos pelo corpo. E essas cerdas, quando tocadas, elas se quebram e liberam uma substância que pode causar irritação na pele. Não é peçonhento, mas é um outro exemplo de inseto associado a acidentes por animais venenosos, né? Então vejam, são animais que aqui na região sul eles se destacam, principalmente a aranha. Então, acidentes com animais peçonhentos na região sul do Brasil, os maiores problemas são a ocorrência de aranhas, né? Principalmente a aranha marrom, que é uma aranha que vive em ambientes de pouca luz, de pouca movimentação, tá ali o armário, o calçado. Então são locais que elas se abrigam. Não é uma aranha agressiva, né, mas que está associado ao momento que eu estou colocando as mãos onde eu não estou vendo, no armário, no sapato, alguma coisa assim, no lenheiro para pegar uma lenha, e eu posso sofrer um acidente. Sim, imagina na lenha, porque a aranha já é marrom. E você está colocando a mão ali. Então a dica é, quem sabe, dar uma sacudidinha, dar uma batidinha no local, professor, quem sabe? Exatamente, né? Então manter o local limpo, organizado, com a presença de luminosidade natural, né? Para ter essa movimentação, essa circulação de ar, de pessoas, e a limpeza. Isso acaba contribuindo bastante. Mas, como eu falei, é a característica, o comportamento desse organismo. Então, todo cuidado é importante, né? Eu destacaria também uma outra preocupação, são os escorpiões, né? Então, escorpiões e acidentes por escorpiões, eles são mais comuns na região sudeste e na região nordeste, né? Mas aqui no sul vem crescendo um pouco a ocorrência de acidentes por algumas espécies de escorpiões, principalmente o escorpião amarelo, né, que a sua presença na região sul é mais recente. Então os casos de acidentes eles estão aumentando, tá? Mas todo cuidado, o importante é prevenir, né? Então escorpiões, aranha marrom também tem o mesmo comportamento, né, de ficar no local mais escuro, mais abrigado, próximo à natureza, entulho. Então manter o quintal, o pátio limpo, sem ter entulho jogado, restos de materiais, lenha mesmo, para que você não tenha um criadouro desses organismos, né? Mas uma questão de cuidar do espaço onde vivemos, né? Sim. E com relação às abelhas, né, esse também é um ponto importante, né? Mencionei anteriormente que as abelhas são muito importantes na polinização. Não podemos esquecer da produção de mel, né, própolis, geleia real.
Então são produtos, né, feitos por elas, que é muito importante para o homem. Então estamos aí fazendo um passeio na natureza, é só tomar cuidado para não bater num enxame de colmeia, que aí elas se tornam agressivas, né? Uma forma de defesa, né? Quando se incomoda uma colmeia, né? E parece tão contraditório que quando a gente pensa peçonhento, animal peçonhento, vem, como você disse, a cobra, a aranha. Pensar que a abelha, que produz tanta coisa boa, é um animalzinho peçonhento, é complicado, mas é a realidade. Não é, professor? Mais algum destaque aqui na nossa região? Outro bichinho? Eu me veio à mente também a aranha armadeira. Muito perigosa também. Ela é tão venenosa quanto a marrom? Como é que é a relação entre elas? Assim, vamos pensar que as aranhas, basicamente as espécies todas as espécies são venenosas, né? Porque a aranha é um organismo, né? Não é um inseto, mas é um artrópodo, que ele é predador. Então a forma dela predar e obter seu alimento é paralisando a sua presa. Então essa é a função do veneno, né? Então para que a aranha possa se alimentar, prender, capturar a sua presa. E também para se defender, né? Então é algo natural. Mas a aranha marrom e a aranha armadeira, diria que são as duas espécies, talvez as duas espécies mais perigosas de aranha no Brasil. A aranha marrom, muito importante aqui na região sul, de modo geral, né? Ocorre no Brasil todo, mas a região sul é mais importante. A aranha armadeira, eu diria em regiões um pouco mais quentes do país, mas aqui em Santa Catarina, regiões mais quentes também. E por que eu destaco essas duas? Porque para essas duas aranhas existe o soro, né? Então, para a picada. Então, o Instituto Butantan, em São Paulo, ele desenvolve soros para animais peçonhentos, não só para as espécies de cobras, mas também para a aranha marrom e para a aranha armadeira, né? E também para a lagarta do gênero Lonomia, que é aquela lagarta que tem cerdas ao longo do seu corpo, tá? Bem, a aranha armadeira, só para caracterizar ela um pouquinho mais, ela é uma aranha maior que a aranha marrom, aí, 3, 4 centímetros, e tem as pernas bem longas, né? E que quando, numa situação de ameaça, quando chegamos perto, ela arma para poder saltar e se defender. Então, por isso a armadeira. Eu vou dizer que não vou dizer que é a única, mas com certeza é uma das aranhas mais agressivas que nós temos, que é perigosa para o homem. As aranhas normalmente elas fogem, né? Elas não atacam, não são agressivas. A armadeira, talvez em importância médica, seja a única espécie agressiva, né? Mas mesmo assim ela arma para sinalizar: estou te vendo, saia de perto, eu não quero fazer mal, mas não se aproxime. Aí se aproximar ela vai saltar. Um detalhe importante também: para qualquer acidente de animais peçonhentos, é sempre importante buscar auxílio médico, né? Então aqui em Lages, por exemplo, o Hospital Nossa Senhora, o Hospital Infantil Ceará do Bem e a UPA 24 horas são os locais que, segundo a Agência de Vigilância Sanitária, são os locais que nós vamos encontrar o soro para esses animais. Uma pergunta que sempre fazem é casos de óbito. Fui picado por uma aranha, vou morrer? Não, se acalme, procure auxílio médico, né? Fui picado por abelha, vou morrer? Não, procure o médico, sempre o mais rápido possível, né? Mas a mortalidade delas depende de vários fatores, da quantidade de veneno, da idade da pessoa, da sensibilidade de cada uma. Então, foi picado por um animal peçonhento, procure um serviço médico o mais rápido possível. Mantenha calma e procure o serviço médico o mais rápido possível. É difícil manter a calma, não é, professor? Quem é alérgico, então, já anda com um remedinho, no mínimo. É um antialérgico, alguma coisa, mas é difícil manter a calma. Não é fácil. É sempre importante passar essa dica para quem não recebeu a picada, para que a pessoa que recebeu a picada vai ficar realmente mais nervosa. Mas quem está próximo, é sempre importante manter a calma para levar essa pessoa
até o serviço médico, né? Falamos em soro. A abelha não tem um soro, está em fase de desenvolvimento ainda. Então, para alguns acidentes, ainda o tratamento ele é sintomático, né? Para aliviar dor, um anti-inflamatório, um anti-histamínico, né? E como falei, tem pessoas que são mais sensíveis, né? Infelizmente, muitas vezes só descobrimos a nossa sensibilidade no momento do acidente. Então, por isso, recomende sempre para o colega mantenha a calma, né? Tá certo, vamos tentar, professor, de preferência que não aconteça, mas se acontecer, vamos tentar manter essa calma aí. Exatamente. Professor Cláudio, vamos aí finalmente ao segundo aspecto do projeto, mas é muito interessante, entre um foco e outro do projeto, a gente ficar a par aí dessas curiosidades, dessas dicas sobre como agir no caso de um ataque, de um inseto, de outro animal peçonhento, muito interessante. Mas vamos entender também como se dá o projeto de extensão sobre insetos conduzido aqui no CAV em relação ao agronegócio. Como é que vocês atuam nesse sentido? Então, nesse sentido, principalmente na divulgação de resultados de pesquisa, né? E palestras, eventos que acabam sendo organizados pelo grupo para difundir principalmente esses conhecimentos, seja gerado de pesquisa interna, como de pesquisa observada na literatura. Então, principalmente por meio desses eventos e palestras, né? Tá certo. E tem como fazer esse contato também? Podemos deixar seu contato neste caso do interesse do agronegócio, de pessoas ou empresas vinculadas a esse setor? Sim, posso deixar então o meu e-mail, claudio.franco@udesc.br. Então, uma forma de contato pode ser pelo e-mail ou telefone 49 3289 9216, né? Ou como sempre digo, o CAV está sempre de portas abertas. Então, vindo até o prédio da agronomia, podemos conversar e mostrar o projeto de extensão e atender as dúvidas e curiosidades sobre os insetos, né? Assim como os insetos de importância econômica para o agronegócio. Sim, o senhor gostaria de citar alguns, além da abelha? Falamos sobre animais que ajudam na polinização, não é? Teria alguma outra curiosidade, algum outro aspecto que o senhor gostaria de destacar? Eu acho que um ponto importante quando falamos do agronegócio é que hoje há uma tendência, a agricultura, como todas as atividades do ser humano, elas precisam ter maior sustentabilidade. E o agronegócio ele caminha para a sustentabilidade, né? Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas não imaginam, mas a agricultura ela apresenta sustentabilidade. As culturas, para se controlar insetos nocivos, em algumas situações o engenheiro agrônomo ele necessita entrar com um insumo químico, né, para controlar rapidamente um inseto. Mas também existem as recomendações biológicas, né, os chamados bioinsumos, né? Então, o projeto de extensão ele também visa desmistificar o que é um bioinsumo, mostrar a sua importância e, aliado às atividades de pesquisa, também desenvolvemos projetos de criações de insetos com a finalidade de criar alguns inimigos naturais, né? Principalmente nesse momento de pesquisar, né, o seu potencial uso para o controle de pragas, seja na cultura da soja, que você mencionou, seja na cultura da maçã, que tem grande importância econômica para a região. Então, em termos de pesquisa, gerar informações e divulgar por meio do projeto de extensão, esse é o alinhamento que nós fazemos, né? E também ensinar os nossos estudantes, futuros engenheiros agrônomos, de como utilizar esses bioinsumos na agricultura, né? Mostrar a sua potencialidade e garantir a sustentabilidade do agronegócio catarinense. Então, tomar os insetos como parceiros e não apenas como inimigos, não é mesmo? Exatamente. Os insetos são muito mais benéficos, importantes para o homem, né, do ponto de vista de benefícios, do que
maléfico. Eu sempre digo que algumas espécies se adaptam ou se adaptaram à agricultura, né? Então são os insetos pragas, mas muitos insetos estão ali numa lavoura de soja, milho, pomar de maçã, realizando o que nós chamamos de controle biológico natural, né? Então é aliado ao engenheiro agrônomo, aliado ao produtor, para garantir a produção catarinense de alimentos. Certo. Professor Cláudio, muito bom lhe receber de novo aqui na rádio UDESC FM Lages, agora no programa de extensão, Minuto da Extensão. Sempre que tiver um projeto novo, ações diferentes, uma agenda, por favor, entre em contato conosco. Eu que agradeço. O Laboratório de Entomologia, o curso de agronomia está sempre à disposição em contribuir e principalmente divulgar aquilo que nós ensinamos para os nossos estudantes, aquilo que nós pesquisamos, e a extensão ela faz esse papel de divulgar, né? Então, junto à comunidade, junto aos agricultores. Então esse é o nosso papel, ensino, pesquisa e agora aqui a extensão. Certo. Vou deixar de novo o contato, o professor Cláudio passou antes, claudio.franco@udesc.br, claudio.franco@udesc.br é o e-mail do professor. E também o telefone que ele deixou do departamento, não é mesmo? Do laboratório? Isso, que é 49-3289-4216. Exatamente. 49-3289-4216, mas claro, além de ligar, você, como disse o professor, pode perfeitamente fazer uma visita aqui no departamento, no laboratório de entomologia, e certamente vai ser muito bem recebido. Perfeito, o CAV está sempre de portas abertas, assim como o laboratório de entomologia está de portas abertas a receber todos os interessados em conhecer os nossos estudos. Professor, muito sucesso nos seus estudos, nas aulas, nos projetos. Ok, muito obrigado. E obrigada a você, ouvinte da 106.9 FM. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Extensão volta em edição inédita na próxima quinta-feira, 8 da manhã. A reprise desta edição você acompanha no sábado, às 6 da tarde. Até, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.